Olá, pessoal, meus alunos, meu time do JF. Desejo que todos estejam bem, com saúde, né? E assim, no momento de crise, o que todo mundo precisa é de apoio, né? Na liderança não é diferente. Liderar em tempos de crise é algo extremamente desafiador. Faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo para vocês, mas como eu também estou liderando em tempos de crise, realmente eu não tive tempo, não tive condições, adoeci também. Mas enfim, hoje eu estou bem, estou aqui e eu queria apoiar vocês nesse momento, né? E uma forma de apoiar é compartilhar a experiência, dar algumas dicas importantes, né? Tudo que nos agregue, que nos ajude a enfrentar melhor, eu acho que vale a pena. E é com esse sentimento de querer ajudar que eu tô aqui. O tema desse vídeo é dicas importantes para conseguir liderar em tempos de crise. Vamos lá. Primeira dica. Resista à emoção. Ai, Cláudia, mas isso é tão difícil, né? Eu também tô com medo, eu tenho incerteza. Para a gente começar a liderar, a conseguir comandar nossa equipe, trazer a equipe para a gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter calma. Na aviação, por exemplo, isso é treinado entre os líderes, entre os pilotos, desculpa, né? Então, quando você ouve áudios da caixa preta dos aviões, você consegue perceber que a comunicação é feita de uma forma tranquila, mesmo com um perigo iminente. Na área da saúde, infelizmente, isso ainda não é uma realidade na maioria das instituições. Os líderes, eles não são treinados para desenvolver certas competências. E a inteligência emocional é uma delas. E é uma das competências mais importantes nesse momento. Como aqui é só uma dica, né? Eu não vou me aprofundar em nenhum assunto, mas o que é que eu faço para conseguir controlar, né, a minha emoção? Penso, fé é confiança. A gente tem que confiar. Confiar na opinião de especialistas, confiar em Deus, ter cuidado com as informações que a gente recebe, conseguir ser seletivo nas leituras, enfim. Cada um deve procurar uma forma de se manter estável emocionalmente. Aqui e acolá a gente pira um pouquinho, né? Dá uma surtada, mas volta ao normal para conseguir continuar guiando a equipe e tomando as melhores decisões. Dica 2. Forme um comitê de crise. Às vezes, né, você é um gestor tipo coordenador, tá ali no nível médio da gestão, né? Ah, Cláudia, foi formado um comitê de crise acima de mim. A diretoria já formou. Tá, beleza. Essa é a primeira coisa. Mas que tal se dentro da tua função nesse comitê você conseguir dividir as frentes de batalha? Quando a gente divide, a gente torna a crise menor. A gente dá a ela um tamanho mais gerenciável. Então, por exemplo, eu preciso ter um time da comunicação, que é uma das principais coisas nesse momento. Depois a gente pode gravar um vídeo só sobre isso. Um time de treinamento, capacitação, um outro time de protocolos, né? E ainda tem que ter, gente, aquele time que vai manter as coisas funcionando, né? Eu, no caso lá do hospital que eu trabalho, a gente chamou mesmo de manutenção da ordem. Por quê? Primeiro, nós não somos um hospital especializado em coronavírus, embora sejamos agora a referência em UTI, e os nossos pacientes, eles vão continuar existindo. Então a gente não pode, por exemplo, deixar de fazer cirurgia, abandonar protocolos de segurança, né? Gerenciar pessoas, absenteísmo, que nesse momento é algo extremamente importante e que vai acontecer, está acontecendo em todos os hospitais.
até porque as pessoas também adoecem, né? Temos que ter, gente, um time voltado para a questão de abastecimento e distribuição, né? São times diferentes, inclusive. Isso eu tô dando aqui algumas ideias. Então, uma coisa que a gente fez que foi bem bacana, né, foi criar um setor de kits, né? Um setor que recebe, administra todos os EPIs e prepara os kits para uma distribuição mais organizada, controlada, mantendo os profissionais seguros e a gente com controle de previsibilidade de uso. Porque é muito difícil numa época dessa, como é uma coisa mundial, a gente sabe, falta insumo, falta matéria-prima, então eu preciso ter esses dados na palma da mão. Continuando, eu vou aí para essa terceira dica, gente. Em tempos de incerteza, de imprevisibilidade, informação é poder. Então, dentro do comitê de crise, você precisa ter uma sala de situação. Você precisa ter os dados na ponta da língua, assim, de forma fácil. Então, é uma das missões do teu grupo. Você precisa saber, por exemplo, quantos pacientes você tem, como é que está a tua equipe, quantos afastados, né? Como é que está a previsibilidade dos teus materiais. Ah, Cláudia, mas eu tenho um contrato, então eu não preciso me preocupar com isso. Sinto te dizer, né? Acho que nessa altura da crise, eu acho que isso todo mundo já está ciente, né? Você ter um contrato assinado não significa que o fornecedor, que a empresa contratada, ela vai ter condição de cumprir. Seja, ela pode pedir cancelamento, né? Seja porque o que ela tinha foi levado, seja por órgãos governamentais, seja, por exemplo, como aconteceu na questão dos Estados Unidos, né? Na apreensão dos respiradores. Enfim, algumas empresas, elas estão cancelando contratos ou dizendo, eu posso te atender, mas daqui a 30 dias. Quando a gente trabalha com uma doença que tem uma curva epidemiológica ascendente, 30 dias é muito tempo. Eu preciso estar abrindo leitos toda semana. Então, a minha previsibilidade, ela tem que ser em progressão geométrica mesmo, né? Então, por isso, quanto mais eu consigo dividir, quanto mais eu consigo ter a informação correta e mais próxima do tempo real, melhor é a forma de eu tomar decisão. Quarta dica. Uma coisa por vez. Isso é difícil, gente, é difícil para mim também. Muitas vezes eu fico ali, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas vamos aprender a delegar, né? Aquilo que você for bom, aquilo que for importante, essencial, gente, que você não consegue delegar para ninguém, abrace e faça. É muito mais importante que você conclua essa tarefa do que que você se comprometa com muitas coisas e não consiga terminar nenhuma. Quinta dica, desligue o telefone sem fio. Em tempos de WhatsApp, a gente passa uma informação, né? E essa informação vai se replicando. Às vezes eu peço uma coisa a uma pessoa, peço a mesma coisa para outra, para uma terceira, uma quarta. E quando a gente vai ver, todas aquelas pessoas envolvidas perderam algo precioso, que foi o tempo, para fazerem, entregarem o mesmo trabalho. Então, vamos aprender a desligar, vamos falar com as pessoas e ter o feedback, né? Como eu disse para vocês, eu tô doida para fazer um vídeo de comunicação, tá? Mas aí daqui a pouquinho a gente faz. E por fim, nossa sexta dica é: concentre-se naquilo que pode ser feito. Não adianta eu enxergar a crise e ficar pensando, devaneando no que está acontecendo pelo mundo, gastando toda a minha preocupação no que o outro vai fazer, no que eu não tenho governabilidade. Se concentre, é uma coisa por vez, gente. Eu preciso de EPIs para uma semana. Mas estão me dizendo que não tem mais matéria-prima. Certo. O que eu vou fazer para essa semana? Então eu vou me concentrar nessa missão. Eu preciso treinar as pessoas. Mas eu não sei se vai ter EPI. Se concentre no treinamento. Dê o melhor de si no seu treinamento. A pessoa que está responsável pelo abastecimento,
a gente também tem que confiar. Então, ela também, junto com a equipe dela, vai dar o melhor de si. E aí, gente, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Fico aqui doida para falar muito mais. E eu acho que a gente tem muito a conversar sobre esse assunto. Primeiro, se você gostou, né? Comenta, coloca as tuas dúvidas, tuas angústias, o que você quer que a gente aborde aqui. E assim, eu pensei, não sei se eu vou conseguir fazer vários vídeos, mas assim, eu pensei que uma das coisas também que me motiva é sempre ver o lado positivo de tudo. Eu acho que nessa crise a gente vai sair muito melhor do que entrou. Muito melhor mesmo. E aí eu pensei em cada vídeo concluir com um aprendizado. E sabe qual é o aprendizado do vídeo de hoje? A crise, ela nos ajuda a ficar mais criativos. Quando tudo começou, normalmente os gestores, as pessoas de uma maneira geral, elas tendem a tomar decisões do modo tradicional. Como eu estava falando aqui, por exemplo, de abastecimento, que eu creio que seja a preocupação da maioria. A gente pensa no contrato, a gente pensa nas certificações, a gente pensa na logística normal da coisa. Mas a gente vê que não é assim. E aí o que acontece? O contrato não tem, o insumo não tem, vai demorar a chegar, mas eu vou precisar. Então o que a gente está vendo aí? Tantas pessoas, gente, criando, adaptando, fazendo coisas que às vezes nunca na vida pensaram. Então a gente está vendo, por exemplo, a indústria têxtil fabricando aventais impermeáveis, né? Isso é valioso para a economia, é valioso para as pessoas, para a criatividade. Então assim, quantos processos, né, eu vejo no meu dia a dia lá no hospital que a gente consegue melhorar ouvindo as ideias das pessoas. Então assim, gente, nada é 100% ruim. É difícil, é desafiador, mas a gente vai conseguir, tá certo? Fique em casa, se você pode ficar. Se você é profissional da saúde e precisa trabalhar, vamos cuidar da sua saúde mental, vamos cuidar da sua saúde física. Se você é gestor, se cuide também, para que você possa ajudar a tua equipe a ficar bem e a conseguir superar com a menor perda possível. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus.